Já estamos com o doutor Cazucas. Suspenso o concurso da PM. Vamos entender esta ação judicial e esta decisão liminar. Conosco o advogado do caso, o doutor André Cazucas. Doutor André, muito bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua audiência. Um prazer falar com você. Cazucas, me tira só uma dúvida antes da gente entrar especificamente neste assunto do concurso. Recentemente, quando da escolha do Papa, eu acompanhando suas redes sociais, vi que você fez uma postagem. Você estava lá em Roma no momento da escolha ou foi um TBT relembrando que passou por lá? Não, eu estava ali, na realidade, 2 dias antes da escolha. Caramba! Exatamente. Acabei passando um tempinho por lá e aí acompanhei o processo como um todo e foi bem bonito, foi muito emocionante. Imagino. E tomara que os rumos da igreja não mudem, né? Que continuem da maneira bonita como o Francisco construiu. Amém. André, vamos ao assunto que está preocupando aí a quem ficou reprovado e também a quem foi aprovado no TAF, no teste de aptidão física. Qual é o motivo desta decisão liminar, André? Conta pra gente. Então, Narciso, o que foi que aconteceu? Diversos candidatos, quando realizaram o teste de aptidão física, eles se sentiram injustiçados e acabaram trazendo para a gente alguns motivos bem semelhantes. E aí, quando você ouve um relato 1, 2, 10, 20, 30 vezes, de uma maneira muito próxima de pessoas que sequer se conheciam, você começa a desconfiar de que realmente aquilo ali procede e aquele argumento é realmente contundente. E aí a gente começou a estudar e elaborou uma tese em relação a esse teste de aptidão física e verificou que havia algumas irregularidades no TAF. Uma primeira irregularidade, Narciso, é que existe uma lei estadual, uma lei que pouquíssimas pessoas conhecem, mas é uma lei bem recente, uma lei de 2024, que diz que não pode haver teste de aptidão física entre as 10 da manhã e as 16 horas. O motivo evidente para isso é a questão do clima, né? Então, o clima, durante esse horário, a temperatura acaba prejudicando muito o desempenho dos candidatos. Inclusive, essa lei ela é citada no edital. Então, a banca tinha conhecimento da lei, só que ela acabou não aplicando a lei e realizou o teste de aptidão física entre as 10 e as 16. A única exceção seria no ambiente fechado e climatizado. E nenhuma das etapas, foram 5 etapas. Foi corrida abdominal, flexão, barra e natação. Nenhuma das etapas, nenhuma das provas foi num ambiente fechado e climatizado, o que acabou prejudicando o desempenho de muitos candidatos que perderam a prova. Me permita interrompê-lo, doutor André. Me permite interrompê-lo. Essa lei, então, determina que o teste de aptidão física não pode ser feito ao ar livre? Não, ele pode ser feito ao ar livre, desde que seja até às 10 da manhã e após as 16 horas. Entendi. Entre 10 e 16 não poderia ter acontecido. Entre 10 e 16 não poderia ter acontecido. Certo. A lei ela não fala sobre o teste de corrida, porque muita gente pode pensar, não, tudo bem, correr entre as 10 e as 16 seria realmente mais difícil. A lei ela não fala sobre corrida, a lei fala sobre teste de aptidão física. E aí os candidatos se prepararam e acreditavam que não iriam fazer a prova durante esse horário. Mas tiveram que fazer no momento, não tiveram opção. E aí acabaram muitos deles prejudicados e reprovados. E me diz uma coisa, além desta lei, o que mais houve de descumprimento? Porque eu acompanhei um pouco as polêmicas nas redes sociais e mensagens que nos foram encaminhadas por alguns concurseiros, dando conta de que houve uma ação intempestiva de um determinado fiscal, alguns fazendo ilação de protecionismo a uns, posicionamentos diferentes entre os candidatos. Isso foi colocado dentro deste processo específico que o senhor é o advogado? Foi colocado sim, Narciso. Na realidade, houve mais de uma liminar deferida. Né? As ações foram distribuídas entre as varas de fazenda, são 3 varas de fazenda, certo. E só que essa ação especificamente, ela teve esse desfecho da suspensão.
Então, o que é que acontece? O que que levou o magistrado também a suspender? Porque, assim, é uma decisão contundente, né? Uma decisão grave. Esses candidatos realmente, então, chegou para você, chegou para mim o mesmo relato de que teria havido essa falta de isonomia entre os candidatos. Então, cada examinador ele estava avaliando de uma forma. Então, alguns candidatos se sentiram prejudicados enquanto viram que outros foram beneficiados com a aplicação do TAF. Quando a gente começou a pesquisar a fundo, se constatou que muitos desses examinadores que estavam lá aplicando o teste de aptidão física também eram preparadores físicos de candidatos que se submeteram ao teste de aptidão física. Então, essa situação por si só, ela, de alguma maneira, ela leva no mínimo, uma falta de imparcialidade, já que imagine o candidato que contrata um personal trainer, um professor de educação física para prepará-lo para a prova, e aí quando ele chega no momento de realizar a prova, essa pessoa que o preparou é a mesma que vai avaliar. Então, a gente tem alguns elementos objetivos em relação a isso, tem provas, comprovação etc, disso. E acabou levando ao processo. O doutor André, tem comprovação disso, comprovação de que determinados candidatos foram orientados por alguns dos fiscais que estavam ali acompanhando o teste de aptidão. Tem comprovação, sim. Tem comprovação porque no momento em que a pessoa ela entrava lá no local de prova, ela já assinava uma ficha e o fiscal também assinava. Então, isso já é um documento oficial, que inclusive foi disponibilizado pela própria banca examinadora. Fora isso, existem mensagens em grupos de WhatsApp de equipes de treino, mencionando que haveria um professor, um determinado professor da equipe de treino, que eles ficassem tranquilos, que ele estaria lá na aplicação do TAF, inclusive dando detalhes que só quem estava na organização do TAF poderia saber de maneira prévia aos seus alunos. Se houve, a pergunta mais objetiva, eu acho que do que está sendo posto nas redes sociais, porque a gente sabe que esse é um assunto governamental, ele envolve, obviamente, a gestão. Se houve algum tipo de fraude, comprovadas essas provas que o senhor está apresentando dentro do processo, a gente responsabiliza a gestão ou responsabiliza a empresa contratada? Qual é a sua opinião? Então, Narciso, eu inclusive falei sobre isso ontem, porque, ao meu ver, o estado de Sergipe ele é tão vítima quanto os candidatos do concurso. Ele contratou a banca, ele preparou uma forma de contratação idônea da banca, realmente é uma banca que realiza provas de concurso, já realizou concurso com um número maior de inscritos do que o da Polícia Militar de Sergipe. Então, ao meu ver, a falha aí, nesse momento, não é uma falha do estado de Sergipe. A falha é uma falha da banca. Então, o que eu imagino que o estado vai fazer, em vez de defender diretamente a banca, já que os erros são absurdos, é cobrar explicações, porque ele é o contratante, ele contrata uma banca examinadora de concurso para que lhe entregue candidatos prontos. E, em vez disso, ela acaba cometendo alguns equívocos, e, Narciso, não é a primeira vez. Isso aconteceu num concurso em Minas Gerais e a justiça lá determinou que o teste de aptidão física fosse refeito para 5.000 candidatos. E as alegações lá são muito parecidas com as que aconteceram aqui. Faltou um pouco de cuidado na realização dessa etapa do concurso. E aí eu imagino, doutor André, queria que o senhor, enquanto especialista, pudesse nos explicar que a gente pode estar entrando também numa instabilidade jurídica muito grande. Porque nós tivemos, e temos também, e acho que até o pessoal que compartilha nas redes sociais precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque você tem muitas pessoas que passaram no teste de aptidão física e que não estão envolvidas nesse esquema, né? Que não tiveram qualquer tipo de envolvimento com supostos favorecimentos, como está relatado aí na ação judicial. E essas pessoas precisam ser respeitadas, porque se dedicaram, se esforçaram, cumpriram aquilo que tinha que ser cumprido e foram aprovadas. Estas pessoas também podem demandar um questionamento judicial. Há uma novela sem fim que podemos estar entrando ou há um limite para isso, doutor André?
Não, é uma novela grande. Na realidade, Narciso, eu evitaria, pelo menos nesse momento, chamar isso de esquema. Porque eu não acredito que o candidato ele tenha, no momento em que ele contratou o professor para sua preparação, Certo. ele tenha feito um contrato casado. Eu vou te contratar para preparação para que você me passe Perfeito. no concurso eventualmente. Então, não acredito que isso possa vir a ter acontecido naquele primeiro momento. Mas acredito sim que, após o seu convite para realizar essa prova da banca, no momento em que ele sabia que tinha sido preparador físico de diversos candidatos, ele poderia ter recusado esse convite, ou a banca poderia ter sido um pouco mais cuidadosa ao fazer essa pergunta ao candidato, porque naturalmente esse vínculo de afinidade, de proximidade, de verificação daquela pessoa que está se esforçando, que está tentando fazer a prova, que está ali todos os dias, isso aí poderia prejudicar a sua capacidade de discernimento nesse momento. Então, assim, a gente, na realidade, o objetivo maior da ação, Narciso, não é suspender o concurso para todas as pessoas, mas sim que haja a verificação dessa situação da legalidade e realmente aqueles que foram reprovados não sejam prejudicados pela reprovação. Então, o objetivo não é prejudicar os aprovados, mas, de alguma maneira, permitir aos reprovados que tenham uma avaliação justa. Aqueles que se sentiram lesados ou injustiçados, mas que isso pode, sim, levar a um imbróglio jurídico de grandes proporções, sem dúvida pode. Então, seria mais ou menos assim, eu dou uma nova oportunidade para quem está comprovando que foi prejudicado, mas eu não refaço o teste para quem foi aprovado. Esse é o nosso pedido principal do processo. O pedido principal do processo é que aqueles que foram prejudicados por erros de avaliação e erros, inclusive, objetivos em relação ao horário de aplicação da prova, eles têm uma oportunidade de realizar essa prova em condições ideais. Certo. É a oportunidade essa que não foi dada e que acabou os levando a um prejuízo muito grande. Porque uma falha de um examinador, uma falha de análise leva isso aí a ceifar um sonho, né, Narciso? Então, pessoas que se preparam por anos, depositam a expectativa da vida num concurso dessa natureza, já que muitos sonham em ser policiais militares da Polícia Militar de Sergipe, podem acabar tendo aí o seu sonho, a sua expectativa frustrada, por conta de uma falha tão grotesca. E eu acredito que tenha sido por isso que o juízo da terceira vara civil acabou decidindo suspender o concurso nesse momento para verificar a profundidade das irregularidades e aí sim tomar a sua decisão de manter o teste de aptidão física ou de haver um novo teste de aptidão física. E em havendo um novo, para quem esse novo teste será destinado? Se somente para aqueles candidatos que tiveram o prejuízo ou se para todos os candidatos de maneira indistinta. Nesta ação, quantos candidatos estão sendo atendidos pelo o advogado André? E, de uma forma geral, o senhor tem conhecimento de tantas quantas outras ações foram impetradas? Então, Narciso, nós não entramos, é uma estratégia que a gente utiliza, nós entramos com um processo por pessoa. A gente não coloca mais de um candidato na mesma ação. Entendi. Então, nós temos aí aproximadamente já protocolizadas umas 50 ações. Caramba. Muito parecidas, com alegações muito parecidas, mas esse processo especificamente que trata sobre a suspensão é de uma candidata. E agora, os demais têm alegações muito semelhantes. Então, inclusive, houve outros deferimentos de liminar, só que os deferimentos que haviam acontecido até então eram para que o candidato seguisse no concurso, para que ele voltasse para o concurso, de uma maneira a que, se futuramente ele fizesse novamente o teste de aptidão física. Só que esse processo especificamente, o magistrado entendeu por bem, por cautela, exatamente para evitar esse imbróglio futuro, entendeu? Por cautela, suspendeu o concurso até a verificação da regularidade total do certame, se o TAF realmente foi procedido com lisura e daí por diante.
Doutor André, vou lhe pedir que coloque aí na mão uma canetinha, porque tem alguns ouvintes querendo interagir contigo para o senhor poder responder a cada um deles. Informando aos nossos ouvintes que nós tentamos ouvir o governo do estado, o governo nos encaminhou para uma ouvida da Secretaria de Administração, que é responsável pelo certame. A Polícia Militar, neste momento, não tem vínculo direto com a organização do concurso. A Secretaria de Administração nos encaminhou para a empresa que organizou o teste de aptidão física e esta informou que a assessoria jurídica da empresa está tomando todas as medidas cabíveis e analisando as denúncias feitas. Nós tentamos ouvi-los, mas eles não querem mandar uma nota extensa que, resumidamente, é esta a informação. Estão analisando juridicamente o que fazer diante das denúncias. Se você tem algum débito relativo a IPTU, ISS e outras taxas municipais da Barra dos Coqueiros, aproveite o Refis 2025, o programa de regularização fiscal com condições especiais que a Prefeitura está realizando. Com ele, você tem até 100% de desconto em juros e multas e pode fazer o pagamento em até 30 vezes. Para participar, é só procurar o setor de tributos da Prefeitura e fazer a sua adesão até o dia 30 de junho. Refis 2025, Prefeitura da Barra, cuidando da nossa gente. Recebo aqui do colega radialista Rubens Filho. Pergunta ao advogado se as pessoas que foram aprovadas serão prejudicadas. Vamos a áudios aqui interagindo com o doutor André Cazucas, um dos autor de uma das ações que suspendeu aí o concurso da PM. Bom dia, Narciso. Bom dia, Vitor falando. Narciso, esse concurso da Polícia Militar aqui de Sergipe é uma vergonha. Porque toda vez tem que acontecer isso. O que é que a Polícia Militar tinha que fazer, velho? Isso aí é um ponto de vista meu, né? Pegar preparador físico da própria Polícia Militar de fora e trazer para o Estado. Por quê? Porque aí é igual um júri popular. O cara nunca vai saber quem é o jurado. Então a mesma coisa é aqui. Agora você pega os próprios preparadores físicos que já conhecem as pessoas. Você acha que vai passar outra pessoa, por exemplo, de fora? Não vai. No meio de 100 ele vai passar 2. O resto passa tudo aquelas pessoas que eles conhecem. Então, eu acho que devia ser assim. O teste de aptidão física da Polícia Militar, daqui do Estado, trazia dois, vamos supor que seja 8 avaliador, trazia 2 policial de cada lugar, que seja preparador físico para avaliar da própria polícia. Eu vou dar um exemplo aqui, da Bahia, de Alagoas, do Pernambuco, e assim por diante, porque aí ninguém conhece os caras. Beleza? Valeu, bom dia. Narciso. Me parece que de fora vai ser a solução mesmo, porque, inclusive pensando em ser humano sendo ser humano, nós temos um risco aí de que todas as vezes que tivermos um concurso da PM, alguém que efetivamente não consiga passar, utilize dessa estratégia, deste argumento, né, de que tenha sido prejudicado por vinculações entre preparador físico e um candidato, para tentar reverter na justiça aquilo que não conseguiu durante o exercício do teste físico. Nós não podemos descartar que o ser humano busca sempre os seus caminhos mais fáceis, vamos dizer assim, né? Mas vamos continuar ouvindo o povo para interagir com o doutor André Cazucas aqui no Jornal da Fã. Narciso, bom dia a todos, professor Claudemir. Narciso, com relação à suspensão do concurso da PM, veja só, tem vários argumentos que o advogado falou aí, dentre eles a questão do padrão, é preciso seguir, simplesmente é preciso seguir o edital, certo? Um movimento tem que ser considerado ou não considerado por todos os avaliadores. Não pode um seguir um padrão e outro seguir outro. Isso é simples e os testes são gravados. Outro argumento citado também com relação a treinadores que trabalharam com alunos que são candidatos no concurso. Veja só, no universo da cidade de Aracaju, por exemplo, onde tem aqui milhares de candidatos, é muito pouco provável que exista algum avaliador lá que não treinou nenhum candidato ou não orientou em nenhum momento, certo? No universo de treinadores na cidade de Aracaju e milhares de candidatos. Tanto sou treinador como já fui avaliador de concurso também.
E com relação a essa questão de o treinador teria dado benefício a um candidato, etc. Simplesmente nesse momento de avaliação, caso o avaliador veja que tem uma pessoa conhecida ali, nem estou nem citando que seja candidato, não estou nem citando que tenha sido seu aluno. Ao menos se for conhecido, o avaliador ele já pode trocar de lugar com outro avaliador ali, justamente para evitar esse tipo de dúvida, que seja levantado esse tipo de suspeita mais na frente, entendeu? E de qualquer forma, as avaliações são gravadas, 100% do tempo. Aquele candidato que se sentiu prejudicado ou sentiu que um outro candidato foi beneficiado, vai buscar ali o recurso administrativo e, se for o caso, o recurso judicial, uma vez que as avaliações são todas gravadas, né? Essa foi uma argumentação, inclusive, que eu conversei ontem com uma fonte da Polícia Militar. O que há de principal instrumento nas mãos da banca examinadora são as imagens feitas. Foram 4 câmeras, segundo a informação que eu obtive, distribuídas em todo o espaço onde aconteceu o teste de aptidão física. Para finalizar a participação dos ouvintes, o professor Cristiano diz aqui, você está entrevistando um dos melhores advogados de Sergipe. Ele se referiu à lei Luan Torquato, de autoria dos deputados Samuel Carvalho e Geórgio Passos. Uma pergunta, há chances de refazer todo o TAF, independente se passou ou não nesse que ocorreu? Fique à vontade, doutor André, interagindo com os nossos ouvintes para a gente já ir aí se encaminhando para o encerramento da nossa entrevista, lhe agradecendo profundamente por sua atenção. Perfeito, agradecer aí a generosidade do professor Cristiano, é exatamente isso, a Lei Luan Torquato, Lei 9537 de 2024, que foi sancionada no ano passado, então é uma lei que precisa ser observada, né, Císio? Porque às vezes a gente fica procurando o sentido da norma, e você, um profissional fantástico da nossa área, sabe disso, a lei ela precisa ser interpretada na sua máxima simplicidade, e precisa ser interpretada de modo a não prejudicar as pessoas. E, nesse caso, a aplicação da lei, ou melhor, a não aplicação da lei, ela prejudicou diretamente diversos candidatos. Então, o professor Cristiano tem razão e pode sim haver um novo teste de aptidão física para todos os candidatos. Essa possibilidade é real. Eu não sei qual o percentual de chance disso acontecer, mas cada vez mais começa a ficar evidente que as irregularidades elas estão se avolumando porque as provas começam a chegar, Narciso. Então, no momento em que ontem houve a publicação da suspensão do concurso, novas pessoas começaram a trazer situações e em algumas vezes até pessoas aprovadas, dizendo isso aconteceu comigo, eu verifiquei que houve um candidato, como o professor Valdemir diz mesmo, o movimento é considerado ou não considerado. Então, teve candidatos, e isso pessoas aprovadas me dizendo que viram nas suas baterias um candidato que fez a execução dos movimentos. Então, por exemplo, fez lá 5 barras fixas, só que o examinador só contou 4. E então, fez 6 e ele só contou 4. E aí houve esse excesso de rigor em algumas situações que ele não se justifica. E realmente as provas foram gravadas, só que existe um item no edital, Narciso, que a banca ela não fornece as gravações. Então a prova é gravada, o candidato tem direito a fazer um recurso administrativo, só que a banca não fornece o vídeo para que ele assista ao vídeo e possa fazer o seu recurso administrativo. Então é um vídeo que existe, mas que está exclusivamente com a banca. E essa é uma questão bem difícil. Quando se traz que só se vai resolver isso com pessoas de fora, eu acredito que esse seja realmente o caminho. Porque, Narciso, imagine, você vai fazer um concurso, por exemplo, que tem uma fase escrita, ou vai fazer uma prova do Enem. É possível que você se identifique na prova? Se você colocar seu nome ali na prova, você vai ser desclassificado. Por que você vai ser
ser desclassificado? Porque a pessoa que vai te avaliar não pode saber quem você é. Ela não pode ter um vínculo com você. E por que no concurso, no teste físico da Polícia Militar, ela pode te conhecer? Ela pode ter um vínculo com você. Ela pode, inclusive, ter sido a sua preparadora física. Então, isso é incoerente quando a gente fala em concursos públicos em que tem que se ter a máxima imparcialidade possível. E quando o Rubens Filho, e obrigado Rubens pela pergunta, ele diz que isso pode prejudicar aos demais candidatos, essa situação a gente já explicou no princípio que o objetivo é permitir àqueles que foram prejudicados que possam ter ali o seu direito a realizar um novo teste de aptidão física a partir da prova em que foram prejudicados. Mas que, caso as provas elas se avolumem e existem provas contundentes em relação a essa possível ausência de parcialidade, aí eu sempre digo com muito cuidado, já que é uma análise preliminar, nós estamos analisando uma medida liminar, então todo cuidado ele é importante nesse momento para preservar os candidatos e para preservar os próprios examinadores que participaram do concurso. Então isso tudo vai ser decidido ainda, o juízo da terceira vara civil acabou suspendendo o certame e agora a gente vai verificar, o Estado foi intimado, a banca provavelmente vai recorrer, mas repito, ao meu ver, o Estado ele é tão vítima de uma incapacidade de realização de um teste físico de maneira adequada quanto os candidatos. Perfeito. Em vez de defender a banca, ele, ao meu ver, deveria cobrar justificativas de por que ela realizou o teste descumprindo a Lei Loan Torquato, de por que ela realizou o teste e convidou para ser examinadores pessoas que participaram da preparação de candidatos, e isso acabou levando a esse imbróglio jurídico e prejudicando todos aqueles, sejam os aprovados, porque o concurso está suspenso, sejam os injustamente reprovados, porque tiveram ali o seu sonho, nesse momento, ceifado. Doutor André, muito obrigado pela participação. Vamos aguardar os desdobramentos, acompanhando de perto aí, porque esse assunto interessa não só aos concurseiros, mas a toda a sociedade. Afinal de contas, nós queremos cada vez mais a polícia com novos nomes, com novos homens e mulheres aí atuando pela segurança da sociedade. Obrigado pela participação, o espaço sempre aberto. Eu que agradeço, Narciso. Parabéns pela condução do programa. Você tem feito um trabalho fantástico no jornalismo sergipano e a gente está à disposição sempre. Até mais. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, doutor André Cazucas, falando conosco aqui no Jornal da Fã, nesta entrevista, explicando todos os detalhes desta ação judicial que culminou com a suspensão do concurso da PM de Sergipe.